A gente precisa fazer uma query, né, na nossa página. Aqui eu estou fazendo essa query aqui no item superior, no item mais superior, aquele que está acima de todos, para que qualquer elemento abaixo dele consiga ter acesso a essas informações, tá? Então aqui fiz essa query, ok? Aqui eu vou apresentar esses dados, eu estou apresentando esses dados para o usuário através de uma list view. E aí eu preciso configurar essa list view para apresentar tanto a lista geral de dados que foi recebida através dessa query aqui, tanto quanto o filtro, a seleção que o usuário fizer aqui nesses dois campos aqui de seleção, né, seletor de datas. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa que você precisa entender. Essa list view, se eu não colocar nenhuma condição nela aqui, se eu simplesmente colocar essa list view, recebendo de datas aqui, colocando ela sem nenhum tipo de alteração, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a listagem geral de todas as informações que vieram do banco de dados. Então, para que eu tenha essas duas possibilidades de listar todo o conteúdo vindo da query e também o conteúdo gerado aqui do filtro, eu preciso fazer o seguinte, vamos à configuração, vamos à customização. Então, ao invés de deixar aqui sem alteração alguma, eu venho aqui colocar filtrar itens da lista. Então, o que é que eu faço aqui? Ele abre essa opção aqui, tá? Você vê que é a condição booleana aqui. Então, o que é que ele faz aqui? Pra você entender. Ele vai dizer o seguinte. Cada item dessa lista, quando ele fizer a varredura, quando ele passar item por item, ele vai verificar. É para mostrar sim ou não, né? Então, essa condição aqui, nunca esqueça disso. Eu vejo que lá no canal tem muita gente que pergunta isso. Eu não estou conseguindo acessar, fazer o filtro. Porque muitas das vezes ele quer vir já no item e pegar o elemento. Eu quero filtrar a data de entrada, mas aí não vai ter opção. Por quê? Porque esse filtro aqui espera a resposta sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, esses campos aqui não vão ter isso, exceto, claro, na informação do banco de dados, um campo do tipo booleano. Como eu não tenho, eu quero filtrar aqui datas, então eu preciso colocar uma condição para retornar esse filtro verdadeiro ou falso. Qual é esse tipo de condição que eu quero fazer aqui? Então a gente precisa entender o seguinte, eu preciso listar quando isso não tiver preenchido, eu preciso listar tudo, e quando esses campos estiverem preenchidos, eu preciso listar apenas as informações que forem verdadeiras referente a esse preenchimento aqui em cima. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma condição combinada e ou, certo? Dizendo o seguinte aqui. Eu vou colocar como ou por quê? Se não tiver nada preenchido aqui, eu tenho outra condição a ser analisada. Então se eu colocasse como end aqui, ele só daria verdadeiro se ele passasse por todas as condições. E eu não quero isso, eu quero trazer uma condição verdadeira apenas se um desses aqui que eu configurar for verdadeiro. Eu vou trazer uma condicional. Qual é a condicional? Uma condicional única, verificando o quê? Eu quero verificar se esses campos aqui, se esse campo aqui foi preenchido ou não pelo usuário. Porque se não foi preenchido, ele vai me mostrar a lista geral de todos os dados que foram consultados ali pelaquela query. Então eu vou verificar o quê? O meu id get. Eu quero verificar se isso aqui foi ou não configurado. O usuário digitou algo. Então eu venho aqui, ó. Eu quero saber se esse meu seletor de datas foi preenchido ou não. Então eu venho aqui, não vou selecionar opção nenhuma. Apenas aqui nesse igual, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Is not set. Ele está verificando o que aqui? Esse campo aqui de data de início foi preenchido? Foi selecionado? Aí aqui está dizendo, não foi selecionado. Se não foi selecionado, ele vai retornar como verdadeiro. E aí o que é que acontece? Se ele retornar como verdadeiro, ele vai trazer a lista de todos os dados. Por quê? Porque o usuário não preencheu nada. Mas vamos dizer que o usuário preencheu aqui. Foi lá, o usuário chegou, preencheu os dados. Então essa condição aqui vai ser falsa. Né? Por quê? Porque está setado. E aí ele vai passar para a segunda opção.
Qual é a segunda verificação? A segunda verificação, data entrada seja maior ou igual ao seletor dessa data aqui. Então, se eu colocar aqui, ele agora você vai ver que vai pegar todas as datas a partir dessa daqui, da data de início. Então, deixa só carregar rapidamente. Então, beleza. Então, data de início aqui, ó. Seletor de data, eu quero a partir do dia, vamos botar aqui do dia 19. Então, veja, data de início foi o quê? A partir do dia 19. Então, ele mostrou todas as informações do dia 19 para frente. Agora, eu preciso saber o seguinte, e se ele selecionar uma data aqui, como é que eu faço? Eu não quero que seja até o dia de hoje, eu quero que seja até o dia 21, por exemplo. Vamos supor aqui, eu quero selecionar do começo do mês até a primeira quinzena, né? Até aqui, no caso, dia 15 aqui, ó. Então, eu iria selecionar dia 15 aqui, ele iria mostrar até o dia 15. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Eu vou aqui nesse filtro, nessa list view, e vou adicionar um outro filtro aqui, ó. Só que agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma condição dentro dessa daqui, ó. Então, ao invés de ser uma condição única aqui, eu vou adicionar outra condição. Eu quero dizer o seguinte, eu quero que essa condição aqui seja verdadeira quando a data de entrada, certo, na lista, seja maior ou igual à data selecionada aqui e também seja menor ou igual a essa data aqui, certo? Então, eu quero que só seja verdadeiro se passar nessas duas condições. Então, essa segunda condição, como é que eu faço? Perceba que aqui agora eu vou colocar AND, porque tem que ser as duas. Que seja verdadeiro essa e essa. Aqui não. Essa aqui eu coloquei como ou, por quê? Porque se o usuário não selecionar nada, vai ser verdadeiro. Mas se o usuário selecionar algo, ele vai verificar essa condição aqui. Então, nessa segunda condição, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma condição, é tanta condição, né? Mas você precisa entender que é tanta condição, por quê? Porque esse campo aqui, esse elemento, está esperando que a resposta seja verdadeiro ou falso. Então, por isso que eu tenho que colocar uma condição. Por quê? O resultado dessa condição vai ser verdadeiro ou falso, que aí esse parâmetro aqui vai ser aceito corretamente e não vai dar erro. Vou colocar uma simples condição. Então, o que eu quero ver agora aqui? Eu quero que esse item lista, mais uma vez, eu vou selecionar a propriedade que eu quero, nesse caso aqui, data entrada, certo? E eu quero dizer o que aqui? Eu quero que esse valor seja menor ou igual a que valor? Aqui, ao meu idget, certo? Aqui, ó, o segundo seletor de data. Então, o que é que eu fiz aqui? Veja só, vou confirmar essa segunda condição. Passou aqui, está preenchido, então ele vai para esse segundo filtro aqui. Vai verificar. Nessa lista que foi gerada, a data que está dos itens dela, dos cadastros nela, são iguais ou maiores do que essa data de início que foi configurada? Sim, são maiores. Então, ele vai começar a pegar as informações para apresentar ao usuário a partir dessa data. E essa data desses itens nessa lista são menores ou iguais a essa data final que foi selecionada, então ele vai fazer o seguinte, ele só vai trazer o resultado de que seja maior ou igual a essa data de início e menor ou igual a essa data de fim, data final. Então vamos colocar aqui para vocês verem. Não vai estar 100%, mas aí eu vou explicar, eu vou por parte, porque senão vocês vão confundir a cabeça de vocês. Termina que vocês não vão aprender. Então, vamos aqui. Então, aqui eu faço o seguinte, olha só. Eu tenho uma data do dia 15. Eu quero a partir do dia 15, certo? Selecionei, data do dia 15. Deu esse erro aqui nulo. Por quê? Porque eu não preenchi nada aqui. É normal, ele estava esperando aqui essa minha condição um valor. Já já a gente corrige isso. E eu deixei de propósito cada parte para que vocês possam entender. Eu vou selecionar aqui a minha data agora, 19. Eu fiz um filtro aqui, o seguinte, eu quero todas as informações da minha consulta que sejam entre a data 15 e a data 19. Então, aqui ele trouxe do dia 15 ao dia 18. Vamos lá, eu vou colocar até o data de hoje. Vamos ver se tem alguma coisa no dia 19. Oxe, mas tem aqui, ó, uma data do dia 19. Por que não preencheu? E por que não apareceu? Essa segunda situação que a gente precisa preparar o nosso código, preparar o nosso filtro para que ele entenda corretamente a data
e apresente os dados de forma satisfatória. Primeira coisa que a gente vai corrigir então aqui é o seguinte: a data do dia 19 também seja recebida e apresentada aqui na nossa list view. Fez aqui, vamos lá. A gente tem a condição ou, né, que aqui se tiver vazia, ele vai para a segunda condição aqui, onde vai consultar somente essas datas. Por que não consultou essa segunda data? Por que não consultou, no caso aqui, o dia 19? Pelo seguinte, pessoal, as datas do tipo, quando são armazenadas como data time, eles pegam também em relação à hora. Então a gente precisa pegar todo o dia. Então a gente precisa setar essa data aqui, segunda, porque quando ela pega esse valor, ele pega o seguinte, a data, ele pega com a hora 000. E aí a gente precisa acrescentar essa data todas as horas do dia, para que ele consiga pegar todas as informações também daquele dia 19. Senão eles vão pegar, por exemplo, se a gente colocou ali dia 19, ele vai pegar somente no primeiro minuto do dia 19 e não no restante do dia 19. E como é que a gente faz isso? Preste bem atenção aqui. Aqui nessa segunda opção da data, né, lembre-se disso, que foi o que a gente fez aqui, a gente pegou primeira condição aqui. Na data de início a gente não precisa. Por que a gente não precisa na data de início aqui? Porque a gente está colocando maior ou igual. Então ele está pegando aqui, por exemplo, no dia 15/6, ele está pegando 15/6 a partir de meia-noite. Então ele vai pegar todo dia. Como aqui o dia 19 é menor ou igual, ele vai pegar de meia-noite, né, do primeiro minuto do dia 19 para trás, data mais antiga. E aí ele não vai pegar. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, no dia 20, ele vai pegar o dia 19. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque ele só pegou o primeiro minuto do dia 20 para trás. Então ele saiu dia 19. Então para o usuário que está utilizando o sistema, não é interessante que ele preencha o dia 20 aqui. A gente precisa corrigir isso. Então o que é que a gente faz aqui? Aqui na data de entrada a gente vai deixar normal, né? Aqui como item da lista, a gente vai pegar a data de entrada aqui. E nesse valor menor ou igual a gente também vai deixar, ok? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Que nessa segunda data aqui, ao invés de eu pegar diretamente desse meu seletor de datas aqui, desse meu segundo seletor de datas, eu vou pegar de uma propriedade, transformar na verdade essa data em segundos. Então para isso eu preciso usar essa opção aqui, ó, DateTime from Unix, para converter ela em segundos. Que eu vou fazer o seguinte: qual é a data que eu quero converter em segundos para ser apresentada aqui, comparada aqui? Qual é a data? É a data desse segundo seletor aqui, ó. Então, teoricamente, eu teria que vir aqui o idGetState e vir aqui nesse segundo seletor de data, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Eu estaria fazendo a mesma coisa, pegando a mesma data. Mas o que eu preciso fazer agora é acrescentar a essa data as horas do dia. Foi como eu falei. Ele pega aqui, certo? Da primeiro minuto do dia até as datas anteriores. E eu quero que ele pegue do último segundo do dia aos dias anteriores, passados. Então o que é que eu faço aqui? Eu venho aqui nessa opção desse campo que espera um inteiro, ó, tá vendo? Ó, quando ele tem um jogo da velha que ele espera um valor inteiro. E aí eu preciso converter essa data do idget para inteiro, acrescentando as horas. Como é que eu faço isso, Thiago? Eu venho aqui, ó, seleciono essa opção aqui de Code Expression. Eu preciso transformar que hora? Qual é o dado que eu preciso transformar? É aí onde eu vou adicionar um argumento. Então eu vou aqui, nesse adicionar um argumento, ó, veja, eu cliquei aqui, adicionar argumento. Vou definir aqui, que argumento é esse? Que é a data final, ok? Data final. Aqui eu preciso... Lembra que lá está esperando que seja inteiro? Então aqui eu vou colocar como inteiro, certo? E que data é essa que eu estou esperando? Eu estou esperando essa segunda data aqui, ó. Essa data do segundo desse seletor aqui, ó. Então eu quero converter para segundos. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu vim aqui, ó. Só para vocês não esquecerem, eu vim aqui, selecionei aqui, ao invés de ir logo e selecionar a data, prestem bem atenção. Eu selecionei a opção de Code Expression, adicionei um argumento. Qual é o argumento? Que vai receber o valor, que é o quê? A data final. Eu estou definindo como inteiro, certo? E qual é o valor que eu quero atribuir a essa data final?
É esse seletor de data aqui. Aí sim, agora eu venho o id_get_state, segundo seletor de datas, e quero que seja em segundos. Beleza? Pronto. Então, eu já consegui trazer para esse meu code expression aqui, eu já consegui, vou trazer o valor para essa função que a gente está criando aqui, desse seletor de datas. E o que é que eu preciso fazer aqui? Então, eu preciso acrescentar a esses dias, lembram? Eu preciso acrescentar esses dias que a gente colocou aqui, data final. Eu preciso acrescentar a esses dias as horas dele. E como é que eu faço isso? A gente precisa entender o seguinte, um dia, uma hora tem 60 minutos, né, isso, e um minuto tem 60 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 60 segundos vezes uma hora que tem 60 minutos, e uma hora tem 3.600 segundos, vezes 24, vai dar o valor de 86.400 segundos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar 86.400 segundos a essa data final. Vou colocar cheque erros, né? Checar se tem algum erro. Não vai ter, né? Então agora eu vou confirmar. E aqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar como segundos. A opção não vou mexer mais agora em nada, ok? E aqui eu já vou dar um confirmar. Confirmando aqui, vou salvar. E aí a gente vai ver que esse seletor de data aqui da data final já vai começar a apresentar a data corretamente. Vamos fazer o teste? Então eu vou querer aqui, ó, do dia 17 até o dia 19. Então eu vou selecionar a primeira data, 17, ok, ao dia 19. Perceba que agora pegou o dia 19. Por quê? Porque a gente acrescentou essa data aqui, ó, agora, as horas de todo dia, né? Por isso que ele pegou tudo. Agora vamos à segunda correção. Então a primeira coisa que a gente fez foi o filtro, né? A gente chegou aqui nesse list view, aqui a gente colocou um filtro. Primeiro filtro aqui, se isso aqui tiver vazio, ele vai trazer verdadeiro, então vai mostrar todos os itens, todos os registros da minha consulta. Se esse aqui for falso, né, porque tiver preenchido, ele vai fazer um filtro. Qual é o filtro? Verificar se o período de data de início e data final coincide com o registro. Se coincidir, ele vai apresentar na tela.